Bom dia a todos. Mais uma vez aqui o nosso encontro semanal para revermos como está essa convivência. Está harmoniosa, está cheia de atropelos, de tribulações durante essa quarentena. Então vamos passar as reflexões, iniciando aqui o nosso livrinho das lições para o alto amor, que traz para nós o item 38, amor ao próximo. Seguindo semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus. Somente aprendendo a estar bem consigo mesmo, você conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam seu caminho de aprendizado. Como você espera entregar o melhor de si no amor ao próximo, se não consegue aceitar-se nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer o manto luminoso da amizade com os outros, sem que aprenda a cuidar, com desvelo e afeto, de suas próprias carências e dores? Incursiono com sua intimidade, procure compreender os escaninhos de suas inclinações, sem recriminações e culpas. Olhe para si mesmo, dê-se o tempo necessário para as correções. Aprimore sua alma com afeto e paciência. Qual artífice ante o bloco de pedra, bruta, do qual retira a estátua que embeleza os olhares da humanidade? Deus, que te criou, rege a natureza dessa forma. Por que adotar a intransigência para consigo mesmo? Você não é a mais sublime obra do Pai? Ame a seu próximo como a si mesmo. Vamos então iniciar nossa oração. Ana, inicia a nossa oração de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, guias e amigos espirituais, mais uma vez aqui reunidos, para que possamos olhar um pouquinho mais para nós com amorosidade, com carinho, com paciência, para que possamos crescer um pouquinho a cada dia e amar o próximo com nós mesmos. Pedimos permissão para começar os estudos de hoje dizendo juntos, graças a Deus. Nós ouvimos aqui a passagem do livro falando do amor ao próximo, retratando o que a gente precisa fazer para nós mesmos. E é isso que nós temos que nos perguntar. Como é que eu estou levando a minha vida? Como é que eu estou olhando o meu caminho? E é sobre isso que a gente está conversando o tempo todo nessas nossas reflexões. Vamos hoje analisar em que ponto estamos. Em que ponto estamos dessa convivência? O que nos espera adiante? Como é que nós estamos construindo esse futuro que não sabemos qual é? Então vamos conversar sobre isso agora. Ainda com o aspecto de conviver harmonicamente, nós precisamos pensar no seguinte: todos nós estamos aí nas redes sociais, convivendo o tempo todo com as pessoas. E vamos estabelecer sempre contatos, procurando gente. As redes sociais vão levando as pessoas a procurar amizade, procurar estar presente em tudo. Então, agora está na hora da gente ver que a vida está nos chamando. Regina, para. Não tá indo. As imagens não aparecem. Não está configurado, não. Configurado? Tá só o quadro.
As imagens em si não estão com a animação feita. Não, estão, só não está aí. Como é que pode Tá aqui. fazer aqui que eu compartilho direto? O quê? Mas aí tá passando? Tá. Direitinho? Vai aí, vamos, testa aí. Senão, tem importância. Vai. Vê se tu consegue passar. Da Regina tá legal, que ela passou para mim e tá abrindo direitinho aqui. É, passei, mandei para vê. eles. Vê, testa com pointer. Não, mas aí Eu tem que não me dar baixei, mas Tá vou aqui. baixar. Não, mas é o pointer, Não, tem que não estar é aqui. aí, esse é negócio. aqui que tem que passar, filha. A apresentação está sendo compartilhada aqui. Mas se puser ela como co-host, ela não pode passar? Você quer compartilhar aí? Isso, é o que eu estou falando. Isso. Ai, Aí se coloca ela como co-host, ela vai clicando e passando. não, mas é porque ela tá com o pointer conectado. Toma aqui. É que a configuração é igual da outra vez, a mesma Tu coisa. vai abrir o PowerPoint aí? Abro aqui. Você compartilha seu plano, então. Botei aqui para múltiplos participantes compartilharem. Aí, quando você começar, Como é que eu faço aqui? Pra primeiro compartilhar? abre o PowerPoint. Abaixa aí a janela. Baixa, aliás. Ele já está aqui. Então, abre o PowerPoint. Mas eu uso mais sombra, me parece. Só deixa ele aberto assim, não põe ele para coisa nova. Eu sei. Agora abre o Zoom. Estou esperando ele entrar todo. Precisa. Ah, não entrou, não? Aí você, quando for gravar, olá, boa noite, conta 5 segundos, aí vamos. Aí já dá início direto pro PowerPoint, que aí eu edito depois. Pronto. Abre o Zoom. Olha, meu computador não combinou com o seu, não. Mas é inteiro. Irene, não é melhor ela começar com os slides, que a gente já faz oração, aquilo tudo? Todas as coisas mesmo. Tem um cachorro latindo aí. É o Aqui da- não tem cachorro. Mas a janelinha lá embaixo, Regina, da reunião. Pois não é, é para mas eu abrir tô- o Zoom de novo, não. Eu estou abrindo a janela aqui. Ela não está abrindo. Isso aqui tá. Não Vou fazer as coisas com pressa, não dá certo isso não. estou fazendo nada com pressa hoje. Não sai, não dá aqui. Achei que ia estar na cara dela. Então, ela era para entrar ali na feira. Essa mesmo. Vamos ver se funciona. Botou o pointer? Olha lá. Está funcionando. Bota aí. Pode Sai falar. da festa. Sai da coisa, não precisa. Não, você fica aí. Então, vamos lá. Não, então não. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá. Olá. Bom dia a todos. Não, Regina, que bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao trabalho agora com os slides.
Tá, olha, tá aparecendo só o slide direto, é isso mesmo? Isso mesmo, a tela já vai dar continuidade. Tá legal. Então vamos aos slides. Sim. Falou lá, conta 5 segundos e vai. Olá. Então, vamos aos slides para a nossa reflexão. Nós estamos ainda estudando essa convivência na quarentena e hoje nós vamos trazer uma outra faceta de olhar a quarentena. Há um recomeço, esperando sempre por nós. Sempre que eu dou um passo adiante, eu vou recomeçando as situações da minha vida. Hoje, em especial, eu quero que vocês percebam que todo esse movimento de afastamento, de isolamento, ele está trazendo para nós uma reflexão. Que caminho eu preciso seguir agora, a partir desse momento? Que já estão todos cansados de fazer as mesmas coisas, de não ter mais criatividade para onde seguir, mas está existindo uma coisa muito importante, que é a ansiedade de estar correndo atrás, de fazer alguma coisa, de estar com alguém, e é disso que a gente vai começar a falar. Esse recomeço precisa estar no nosso coração. Ouvindo o Leandro Carnal, ele fez uma pergunta: quem sou eu que preciso estar presente em tantos lugares para que tanta gente me veja? Então, ele mostrou que as pessoas estão indo para uma porção de redes sociais, de sites, de convivência, para estar lá, para ter aquela sensação de que está presente no mundo. Como se nós não soubéssemos, e aliás a gente não está acostumado mesmo, a entender que nós fazemos parte do mundo, que nós estamos no mundo, apesar de estarmos em determinados momentos fazendo coisas só para nós. E com isso, a pessoa precisa pensar o seguinte: não ter medo. Não ter medo de deixar para trás o que não faz bem. Porque há sempre um recomeço esperando por nós. O que eu estou deixando para trás? E o que eu estou levando para frente, para o meu futuro? Nós vamos pensar exatamente sobre isso. Quem eu sou que preciso estar presente em tantos lugares para tanta gente me ver. O que acontece é que as redes sociais nos chamam, as redes sociais nos instigam a querer estar lá, sabendo o que aconteceu. E com isso, o que acontece? Eu obtenho informações, eu troco informações sim, como nunca antes a gente pôde trocar. Hoje a gente tem a oportunidade de trocar informações com o mundo inteiro. A gente hoje fala com o Japão, com a Alemanha, com o Tibete, a gente está falando com todo mundo, trocando informações. Mas a nossa reflexão de hoje é exatamente em cima disso. Como são estas informações? Quem está realmente atento a essas informações, ao que estou recebendo, ao que estou levando? Se você tem 30 grupos de chat, Face, Instagram, Twitter, o que eu estou absorvendo sobre isso? Eu estou recebendo informação. Será que eu estou absorvendo tudo isso? Diante desses perfis todos, eu estou consumindo um monte de tempo buscando a atualização desses grupos todos. O que falou ali no Face? Ah, meu Deus do céu, ela falou não sei o que outro dia. E aí, o que está sendo... Porque cada vez que leva a mensagem, são 30 mensagens em cima daquele assunto. E você tem que ir lendo para se atualizar. O que acontece? Qual seria o sentido de tudo isso? Quem sou eu que preciso estar presente em tantos lugares para que alguém me veja? Tornando a falar de novo naquilo que Leandro Carnal nos trouxe de necessidade.
perdido da necessidade de estar em tantos lugares, de se fazer presente, eu ainda, de fato, estou ausente. Nesse momento, a minha informação se torna uma fala sem sentido, muitas vezes. Uma fala informativa. E sobra muito pouco espaço para a fala reflexiva. E aí, Jorge, fala um pouquinho sobre o que você vê nesse processo. Olha, Regina, o que acontece é que a gente fica perdendo espaço e tempo de reflexão, né? E buscando sempre as informações. Então, a gente está passando tempo, a gente está se divertindo, a gente está observando o que está acontecendo, mas, na verdade, a gente não está participando efetivamente. É isso que eu penso. Ana? Bem, o que o Jorge falou, né? A gente está, na realidade, perdendo muito tempo, porque para que eu estou seguindo todas essas informações? Para que eu estou obtendo essas informações? O que eu vou fazer com isso? Qual a utilidade? Eu estou usufruindo disso? Eu estou construindo alguma coisa? Eu estou usufruindo realmente para mim? Ou só estou gastando o meu tempo? Passando o tempo? Então, a gente deve refletir em relação a isso, porque senão acaba o dia, você tem uma sensação de vazio que... E aí foi? Né? Então, eu acho que a gente deve refletir quanto à necessidade de sentir, a necessidade de estar presente numa porção de lugares, mas sem usufruir, sem ter uma reflexão sobre para que eu estou aqui. Acho que é Com por aí. isso, nós trazemos palavras em sentidos diferentes. Primeiro, aquela palavra que é só informativa. Essa palavra informativa, ela prescinde do pensar. Eu estou informando. Já consegui ganhar tal jogo. Olha, tem não sei o que acontecendo não sei aonde. Passa um link. Esse link tem uma coisa legal que eu achei. E aí eu digo as informações sem pensar. E com isso, eu também digo as coisas que perdem o valor rapidamente. É só falar, falar, falar. Sigo falando, 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 e a proporção que eu vou falando, as minhas palavras ficam vazias. Com a fala reflexiva, eu exijo pensamento. Eu vou refletir e pensar, inclusive me conectar mais com meus sentimentos. Porque na informativa que eu não penso, o sentimento fica muito vazio. Ou eu falo de uma forma eufórica, porque eu gostei muito de uma coisa, ou eu começo a chorar, entristecida com uma situação que eu estou vivendo, mas não estou refletindo sobre aquilo. Se é uma fala mais reflexiva, ela sai um pouquinho mais rebuscada, com mais bom senso, um pouquinho mais crescida, mais amadurecida. E assim eu consigo medir aquilo que realmente está acontecendo. Minhas palavras têm peso. E se elas têm peso, elas vão ter uma influência maior. Há um filtro naquilo que eu digo. As redes sociais se tornaram um campo de pessoas que realmente falam sem dizer nada. Sem valor. Isso não significa que eu esteja fazendo uma extensão para todo mundo. Claro que tem gente falando muita coisa com valor, mas eu estou querendo que as pessoas pensem em si próprio, cada um dentro da sua individualidade. Se você está ouvindo coisas com valor ou se você está ouvindo coisas sem valor. Se as palavras que você está trocando têm peso, se há um filtro naquilo que você está dizendo, se há um filtro naquilo que você está procurando nas redes sociais. Se não tem filtro, não tem valor, e isso fica efêmero, passa, vai embora. Não ganha poder em cima da sua vida. Nesse momento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa
buscar mais qualidade. Qualidade no pensar, qualidade no dizer, mais amorosidade por si mesmo. Olha o nosso texto. Amar ao próximo como a si mesmo. O texto está falando disso, a busca para o meu interior, valorização da minha pessoa diante desse momento em que eu estou sendo levada a um processo de renovação. Nós falamos disso na semana que passou. Esse processo de renovação que o mundo está precisando refletir. Renovar como? No desespero, na ansiedade, sem nenhum pensamento, sem peso nenhum nas minhas palavras, nas minhas ações. As ações precisam também ser refletidas, não é sair para sair fazendo as coisas. Então, já posso fazer muita coisa, porque eu já posso mandar dinheiro para não sei o quê, para ajudar a instituição, para fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê, mas isso eu faço até de uma forma automática. Mas ajudar pessoas com fala, com diálogos, eu estaria fazendo trazendo, né, palavras com mais suporte. Porque muitas pessoas estão precisando desse ouvido também, sem que você fale, de um ouvido maior, com mais atenção. Não é você falar com a pessoa e estar olhando lá os chats, e lá chegou fulana, e olha só, fulana chegou. Você não está prestando nem atenção ali no que você está escutando lá, das lives, das webinars da vida. Então não adianta estar dizendo, eu escutei uma palestra hoje, eu escutei, eu estou lavando a louça, estou escutando uma palestra. Tá bom, ótimo, está escutando uma palestra. Mas será que você está refletindo sobre a palestra? Então, essa sua postura diante daquilo que a rede social está trazendo para você também é importante. Em cima disso, Ana, você que trabalha como eu dentro dessas redes sociais, né, como é que fica essa questão das pessoas que ficam tão desesperadas, tão ansiosas, que querem falar e não dão valor àquilo que estão dizendo? Porque justamente é essa ansiedade, né, de estar presente, né, em todos os lugares, mas sem realmente observar qual é o valor daquilo que agrega à minha vida. Então, ela se dispersa, ela não tem um foco que seja direcionado com alguma vontade ao que ela queira realmente fazer e fica perdida. Então, quando a pessoa me pergunta, eu falo, vem cá, qual é o valor que está agregando para você? Para você, você como pessoa, que te faz sentir bem, que te coloca para, nossa, eu estou descobrindo uma coisa em mim que eu nem me dava conta, que eu gosto realmente de fazer, eu tenho prazer, e olha só, vou chamar alguém aqui, vamos fazer isso, mas alguma coisa construtiva. Então, essa questão de, sabe, ficar dispersando sem você se identificar efetivamente com aquilo ali, é uma grande perda de tempo e gera essa ansiedade. Então, eu tenho que observar o que aquilo me toca, como você falou de sentir, em que aquilo está me tocando. Eu estou me identificando com o quê? Isso aqui eu não estou identificando, deixa para lá, deixa para cá. Você tem que prestar atenção em você, o que está te suprindo, o que está agregando a você, o que te faz sentir bem. Então, eu acho que isso é muito importante para não dispersar, não ficar perdido e depois não saber nem o que vai fazer. Então, quando você direciona, a tua ansiedade ela vai diminuir. Por quê? Porque você vai estar focado em dar atenção a algo que seja realmente importante para você. Ou então que passe a fazer um sentido para você. Então, acho que as pessoas devem Jorge, você que tem filhos adolescentes, como é que fica assim essa questão das redes sociais aí na sua casa? É complicado. 24 horas por dia absorvendo informação. Essa discussão entre a fala informativa e a fala reflexiva é uma discussão muito importante, porque associado ao que a Ana estava dizendo da ansiedade, a gente está muito preso a essa fala informativa, né? As pessoas estão muito presas à fala informativa, repassando informações que são muito importantes, que têm um peso muito grande,
mas a quantidade de informações importantes é tão enorme, é tão grande, que no final nem se lembra mais o que passou. A gente entra numa rede social e vai falar com uma pessoa: gostei muito daquela mensagem que você passou para mim. Qual mensagem? O que estava dizendo? E nem me lembro mais do que eu passei. Não é isso? Mas por quê? Porque a gente faz um paralelo com o que você leu no texto agora no início, né? Que diz da importância de a gente se aceitar, da gente se compreender com tolerância, né? Amar e se amar. O que isso tem de peso quando você fala que passa muitas informações muito importantes, tão importantes, mas que perdem valor na mesma velocidade que elas ganham valor? O que isso significa? Significa dizer que elas estão sendo passadas sem fala reflexiva. Quando eu passo uma mensagem, quando eu repasso uma mensagem para alguém, eu tenho que repassar aquela mensagem querendo dizer, querendo sinalizar, querendo mostrar para aquela pessoa que eu estou querendo falar com ela sobre aquele assunto. Não pura e simplesmente porque aquele assunto eu achei importante aquele assunto, mas aquele assunto é importante na minha relação com aquela pessoa. Eu estou querendo sinalizar para ela o quanto é importante falar sobre o amor, falar sobre a natureza, falar sobre as relações, falar sobre sei lá, agora está se falando tanto em pandemia, né, sobre aquele o hospital de campanha que vai receber, que vai fazer não sei o quê. Isso é importante, é muito importante. Mas qual a importância que tem quando eu estou querendo dizer para você, especificamente? Eu estou querendo falar com o mundo todo. Que valor isso tem? O que eu estou querendo colocar? Eu estou querendo me colocar? De que forma eu estou querendo me colocar? Então é importante que eu faça uma reflexão a priori de como eu estou querendo me colocar junto com a mensagem que eu estou colocando. E aí a gente tem que pensar muito antes de falar, porque até a seleção, fala, né? Quando você manda uma mensagem para alguém, você tem que ver se aquela mensagem interessa aquelas pessoas. Porque você manda assim, né? A carreira toda de amigos. Então você manda o que interessa e o que não interessa para aquela pessoa. Você não seleciona emocionalmente a mensagem para a pessoa que você está querendo mandar, né? Tudo é muito importante, mas nem tudo é tão interessante. É isso aí, segue aí, Regina. Então, olha só, se eu não posso estar comigo, eu preciso estar em outros lugares. No Face, no Insta, no grupo, nas fotos, no viagem, no comentário, em todos os lugares. Isso aqui é uma fala recorrente que me preocupa. Por que as pessoas não podem estar consigo mesmo? Parece que há uma alergia, né, a estar consigo mesmo. Eu posso estar comigo, sim. Por que eu não posso estar comigo agora? É justamente comigo que é a única pessoa que eu tenho certeza que eu posso estar. Eu posso me abraçar, eu posso me dar beijinho. O que eu não posso é estar com o outro, pessoalmente. Aí eu acho que essa fase de estar isolado do outro é uma proibição de estar consigo mesmo. Olha que incoerência. E aí eu vou correndo atrás dos outros lugares, vou viajar pelo mundo, vou ver o comentário daqui, comentário dali, repetições de comentários que repetem o tempo todo a mesma coisa. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, o tempo todo. Você já sabe que tem que lavar a mão. Agora você olha uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está preocupada, que está tristinha. Não adianta chegar para ela assim, olha, cuidado, lave as mãos. Ela está querendo um consolo. Você manda ela lavar as mãos? É um negócio esquisito. Então, o que a gente está vendo hoje, que a estrada da vida, que apesar de não ser fácil, nunca foi fácil. A estrada da vida nunca foi fácil, sempre trouxe desafios. E, às vezes, nesses desafios, nós somos impostos a parar
ganhar coragem e recomeçar. Será que não é isso que está acontecendo agora? A gente parar, ganhar coragem e recomeçar. Cada vez que a nossa vida começa a se embolar, o que a gente tem que fazer? Se distanciar. Se distanciar, olhar para aquela situação sem ser a situação. Como olhar para o mundo sem ser do mundo, olhar para aquela situação sem ser a situação. Para eu poder ver como é que eu vou refazer aquilo, ressignificar aquele acontecimento e recomeçar, começando a arrumar primeiro os instrumentos que eu já tenho para dar prosseguimento. Então, hoje, a vida está trazendo para a gente isso. Pare, ganhe coragem e recomece. Com isso, nós vamos realmente entrar no tempo de recomeçar. A estrada está na nossa frente. E essa estrada, ela tem um rumo. Qual o rumo que eu comecei a minha encarnação? Teve um rumo. Qual o rumo que começou a minha criação? Tem um rumo. Hoje, nós estamos olhando novamente qual é o rumo que nós vamos seguir. Nesse tempo de recomeçar, qual é a prioridade que a gente tem? Viver ou existir? Não podemos viver sem estarmos em conexão com a nossa existência. Senão seria um viver vazio. Primeira coisa que eu tenho que fazer para dar rumo a meu recomeçar é fazer esse levantamento. Viver ou existir? Temos que viver? Temos que viver. Mas se eu não tiver uma conexão com a minha existência, eu vou viver feito autômato, feito robô. E isso a gente precisa evitar, viver como robô. Jorge, qual a relação que você vê entre viver e existir? Olha, a gente já falou tantas vezes sobre isso, né? Viver é estar presente. Viver é construir e construir-se. Viver é cultivo, é semear, é regar, é sentido de pertencência, Regina. Viver é ter um propósito de vida. Viver é estar conectado com tudo, né? Existir, voltar. Viver é ser você. Viver é a sua essência, né? O existir já é diferente. O existir, tudo existe, né? Uma árvore existe, um peixe existe, uma pedra existe. É a existência na matéria, a existência no estar aqui. Então, isso é efêmero, é passageiro, isso um dia vai acabar. Um dia a paisagem vai amarelar, ou um dia a gente já não está mais nessa paisagem e tudo vai passar, né? Então, o que a gente prioriza, né? A gente prioriza ser, a nossa essência, ou a gente prioriza estar, né? Estar nos lugares, estar, ser percebido, não é isso? Então, viver e existir são duas coisas importantes, porque nós somos essência, né? Nós somos espíritos que estamos encarnados, né? Então, tanto viver como existir são importantes, mas como é que eu estou vivendo essa existência? É uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Como é que eu estou vivendo essa existência? O que eu estou priorizando hoje? Ana, como andam as prioridades na sua vida? Pois é, que o Jorge falou muito bem, né? Essa questão de existir, de viver. Viver é ser. E para você ser, você tem que ter um sentido para ser, né? Então, qual o sentido de eu ser quem eu sou? Eu estar vivendo isso que eu estou vivendo. Quais são as minhas prioridades? Quando você tem um sentido na sua vida,
por menor que seja, você sabe o caminho que você vai seguir. Você não se perde no meio do tumulto, você sabe onde você quer ir. Você sabe onde você quer chegar. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa nossa essência, né? Qual o sentido que eu estou dando para essa minha existência, para essa minha vida, para que eu possa bem viver, melhor viver? Então, esse momento, acho que está mais um pouco para esse silêncio, ao invés dessa dispersão toda, para ser seletivo. A gente precisa aprender a ser seletivo. Por isso, nós vamos lançar um desafio para vocês. O pensamento da semana. E a semana que vem nós vamos arrumar o que trouxeram para nós. Eu peço que vocês coloquem lá no nosso grupo o que vocês pensaram para que a gente traga na próxima semana o fechamento. Nesse processo de viver ou existir, de viver com existência, de existir vivendo, o que eu deixei de lado? O que eu abandonei? O que eu priorizei? Algumas coisas que eu levava em consideração anteriormente, naquela vida toda turbulenta que eu levava, mas eu saía, movimentava, ia na casa das pessoas, ia trabalhar. Hoje, algumas coisas eu deixei de lado e outras coisas eu priorizei. Se isso foi reflexivo ou se isso foi automatizado pela questão da quarentena. E depois disso, do que eu priorizei, o que faz sentido e o que não faz mais sentido para esse recomeço que nós estamos sendo levados a caminhar. Do que eu priorizei, o que faz sentido e o que não faz mais sentido para esse recomeço. Algum de vocês quer explicar um pouco melhor isso? Não. Olha, Regina, essa questão, né, de quando você seleciona o que é importante para você, você não tem mais dúvidas quanto àquilo que estava em excesso ou então estava acumulando e pesando na sua bagagem. Quando a gente começa a priorizar e dar importância para uma determinada situação, coisa, evento, fato que você tenha que fazer, porque você sente essa necessidade, aquilo te alegra, aquilo te coloca, te dá um impulso de uma coisa que vem de dentro para você, que tem sentido para você, parece que você tira peso. Aquela ansiedade vai embora, porque você acalma, você já tem o que fazer, você já tem o que sentir, o que priorizar e colocar na sua vida, fazendo parte de você. Né? A gente vê muito isso, por exemplo, quando você decide ser espírita. Você prioriza coisas, você muda coisas e vai deixando bagagens pelo caminho, porque você vai vendo que aquilo não é mais prioritário, não faz mais parte, não faz mais sentido. Então, é uma coisa que vai ocorrendo naturalmente. Mas é importante que a gente pare, silencie e comece a observar o que faz sentido para você. É o mais Nós quer importante. acrescentar alguma coisa? Sim, eu queria lembrar do Augusto Cury, né? Augusto Cury, que ele fala, né? Vamos perceber, a gente está precisando perceber as coisas pequenas da existência, as coisas pequenas que a gente deixou de lado, né? O que a gente está querendo propor com esse trabalho é um olhar mais refinado sobre como a gente vinha sendo automático nas nossas decisões em função das necessidades, em função das urgências, em função das responsabilidades que a gente sempre teve e veio adquirindo ao longo da vida, como que a gente foi priorizando determinadas escolhas, né? Como que a gente foi escolhendo por determinados caminhos. E aquelas coisinhas que a gente dizia, isso não tem muita importância, isso pode deixar para depois, isso é bobagem, né? Vamos dar uma olhada assim para trás, esse tempinho que a gente está tendo reflexivo, né? O quanto que essas coisinhas que a gente foi deixando para trás, hoje, quando eu tenho que parar, quando eu tenho que olhar para mim
E quando eu tenho que ver o que eu posso aproveitar nesse período e eu estou tendo obrigatoriamente que não fazer nada do que eu sempre fiz, do que eu priorizei fazer, né? Mas eu poderia estar fazendo alguma coisa que eu deixei de lado, por exemplo, né? O que eu poderia resgatar disso? Né? O que eu poderia resgatar disso e priorizar agora? Então, fica aqui, né, essa pergunta no ar, que a gente vai, espera que vocês nos tragam essas respostas. Porque uma poesia linda que eu achei, viver ou existir. Viver é diferente de existir. Viver é marcar o tempo. Existir é sumir no vento. Mas ser feliz sem razão é não conhecer a verdade, comprando a parte mais falsa dessa tal felicidade. Que vocês busquem realmente a verdade, para que essa felicidade que vocês estão buscando seja verdadeira, seja autêntica, não seja efêmera. Porque viver e existir tem que estar integrado. Não deixem que vocês priorizarem suma no vento amanhã. Que vocês sejam muito felizes. Vamos encerrando o nosso momento de hoje. Jorge faz a prece de encerramento. Eu queria mais uma vez agradecer aos guias e mentores espirituais por essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro para todos nós, poder fazer uma pausa reflexiva, poder fazer uma pausa de pensamentos, de autoanálise. E eu gostaria de encerrar voltando ao texto inicial do livro que você leu aí, e permanece aquela dinâmica que a gente tem lá da FEAP, é aleatório, é uma leitura que não é escolhida antes da gente fazer o nosso trabalho, que fala sobre aceitar-se, compreender-se com tolerância e amar ao próximo como a gente ama, como a gente procura se amar, para que a gente possa se tolerar, se aceitar, para que a gente possa aceitar o próximo, para que a gente possa amar os outros, a gente tem que ter esse dom, esse filtro, essa propriedade de a todo momento estar se percebendo, de a todo momento estar tomando consciência de si mesmo. E tomar consciência de si mesmo é se perceber durante a existência. Então, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por essa gota de sabedoria, por esse momento de conhecimento, onde a gente pode entrar na casa de cada um de vocês para levar uma mensagem otimista, uma mensagem positiva, que todos possam receber nas suas casas os fluidos necessários para atravessar mais uma semana de reclusão, mais uma semana de tolerância com a vida, consigo mesmo, com o próximo. Assim sendo, pedimos licença para encerrar o nosso trabalho de hoje, dando todos graças a Deus.